Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa noite, né? O horário que vocês estão vendo o vídeo. Então vamos lá. Hoje nós vamos dar início ao sistema cardiovascular, tá bom? A gente vai estar falando quase no final da aula também. Eu vou dar para vocês fazerem uma aula prática aí na casa de vocês mesmo. Algo bem tranquilo, bem simples, para vocês entenderem, tá bom? E depois, normalmente, como a gente sempre tem, as questões no final da aula lá no portal para vocês estarem fazendo também, tá? Então a gente vai hoje iniciar o sistema cardiovascular, um sistema muito importante para o nosso organismo, muito importante a gente entender sobre ele, a gente falar sobre ele, porque a partir dele várias coisas acontecem no nosso corpo e todas as células do nosso organismo precisam desse sistema para sobreviver. Então nós vamos falar desse sistema mega importante na nossa vida e que vai também ser muito importante para a gente levar aí pelo curso, tá bom? Então vamos iniciar. O sistema cardiovascular ele é formado pelo coração, tá? Pelas veias, pelas artérias e pelo pulmão, tá? Então o sistema cardiovascular ele é formado por esses itens. O nosso coração é como se fosse uma bomba, né? Uma bomba de água, uma bomba que está dentro de um poço, porque ele bombeia, né? Ele bombeia o sangue para todos os nossos órgãos. Porque os nossos órgãos são formados por células. Então vamos lá, toda vez que a gente tem uma mulher engravida, então ela tem as células e as células começam a se multiplicar. Quando essas células começam a se multiplicar, dá origem, né, ao embrião, que ainda não é um feto, ainda é somente um embrião. Porque é considerado feto após o 3º mês de vida, tá? Que ele é já considerado um embrião, perdão, um feto. Antes disso ele é considerado um embrião. Então o embrião começa a ser desenvolvido por causa dessa multiplicação de células, tem uma multiplicação muito rápida de células e começa a desenvolver. E essas células vão se multiplicando cada vez mais e vão dando origem aos braços, às pernas, né? Vão dando origem aos nossos órgãos, porque toda célula, ela dá origem primeiro ao tecido, do tecido ela dá origem aos órgãos, dos órgãos dá a origem aos nossos sistemas, e igual hoje o sistema que nós estamos falando, tá? Um dos primeiros sistemas que é formado é o sistema cardiovascular, né? Quando a gente vai ouvir lá o coraçãozinho do bebê, em pouco tempo de vida, a gente já consegue ouvir os batimentos cardíacos de um feto, né? Perdão, de um embrião, porque ele já tem batimento cardíaco. Então, um dos pioneiros, né, sistemas que a gente tem de início é o sistema cardiovascular, né? Porque a partir dele que vai gerando outros sistemas. Por quê, Bruna? Porque o coração, como eu disse para vocês, ele bombeia o sangue para todo o nosso corpo. O sangue ele é feito por uma porcentagem de água, nutrientes e oxigênio, tá? Então o sangue ele é formado por esses itens. Os nutrientes que ele é formado é sódio, potássio, tá? Todos esses nutrientes são levados também. Então além de nutrir, né, com minerais aos nossos órgãos, né, as nossas células, ele leva algo importantíssimo que é o oxigênio. Nada dentro da corrente sanguínea fica jogada, tá? Tudo é levado através de uma célula, né? Então sempre tem uma célula que carrega pelo sangue. A única coisa que fica ali no sangue, que é o veículo, é a água, tá? A água que é levada ali que fica. O restante que fica dentro da água é tudo parte de célula, fica tudo dentro de células. E o oxigênio não é diferente. O oxigênio ele fica dentro da hemácia, que é uma enzima chamada de célula, e ele fica ali dentro, esse oxigênio, que é levado pro corpo inteiro. A hemácia ela é feita por hemoglobina. A hemoglobina ela é feita por ferro, tá? Então é ela que dá a cor avermelhada no sangue, né? Aquele cor vermelho. Então quem dá a cor avermelhada ao sangue é a hemoglobina. Então é a quantidade de hemoglobina no sangue que faz o sangue ficar mais vermelho ou mais escuro, né? Quase preto que a gente fala. Então é ela que dá a coloração avermelhada por causa do ferro que está dentro dessa hemoglobina. A hemoglobina ela não tem núcleo, né? É uma célula, porém ela não tem núcleo, ela não tem
mitocôndria, ela tem apenas um espaço para carregar o oxigênio. Ela foi feita especialmente para isso, para carregar o oxigênio. Então ela é côncava, né? E ela se enche de oxigênio e fica redondinha. Depois que ela despeja, né, esse oxigênio nas células, ela torna-se ficar côncava novamente para se encher novamente de oxigênio. E isso ela fica fazendo o tempo todo, né? Fica em constante enche, desenche em todo o nosso organismo. Isso acontece por causa da grande circulação e da pequena circulação, né? Então nós temos aí a grande circulação que envia sangue do coração para o corpo e a gente tem a pequena circulação, que é o sangue do coração para o pulmão, do pulmão para o coração, tá? O coração, ele é dividido em 2 átrios, que são as partes de cima, e 2 ventrículos. Quando a gente fala dessa parte, a gente vai falar aqui pra vocês, a gente vai ter uma aula prática. Não sei ainda se o Felipe conversou já com vocês sobre a data, porém nessa aula prática eu vou tentar levar pra vocês um coração, né, de um animal, para vocês estarem observando os átrios ventrículos, né, que a gente tem, que é muito igual ao nosso, né, que é praticamente igual ao que nós temos, para vocês observarem. Então vai ser bem legal, não perca a aula prática, muito importante também essas aulas práticas. Então, a gente tem 2 átrios e 2 ventrículos, tá? O sangue, ele passa de um átrio pelo ventrículo por uma válvula, né? Então, a gente tem a válvula bigúspide e a trigúspide. O que acontece? Quando o coração tem a sístole, que é a contração do coração, ele manda sangue. Quando ele relaxa, que é a diástole, ele se enche de sangue. A mesma quantidade de sangue que entra no coração é a mesma quantidade de sangue que vai ser enviado para a célula, tá? Então não tem como enviar uma quantidade alta de sangue para a célula se não está entrando uma quantidade alta de sangue no coração. Então ele se contrai, quando o coração contrai, ele se enche de sangue. Quando ele se contrai, ele manda sangue. Quando ele descontrai, que é a diástole, ele se enche de sangue, tá? Quando envia, a gente tem a sístole, quando ele manda sangue, quando ele se contrai, é a sístole, e quando ele relaxa e ele se enche de sangue, é a diástole, que é o que a gente consegue ouvir quando a gente afere a pressão arterial de um paciente. A gente consegue ouvir a sístole e a diástole, tá? Então, esse oxigênio, como que ele funciona? Ele vai ali no meu pulmão, enche a hemácia, né, de oxigênio. A hemácia vai ali pelo pulmão, pela pequena circulação, enche de oxigênio, volta para o coração. Quando ela volta para o coração, ela sai pela veia aorta, veia cava aorta, para o corpo, né? Ela vai para o corpo através de artérias. Então, quem leva o sangue para todas as nossas células e organismo é a artéria. A artéria, ela tem a função de levar o sangue. O sangue arterial, ele é rico em oxigênio, porque ele tá indo ainda levar, né? Então, ele já sai ali do coração e ele já tá indo levar esse oxigênio para os órgãos. Então, ele é riquíssimo, muito rico em oxigênio. Por isso, ele é dessa cor aqui, ó, desse vermelho. Ele é um vermelho claro, um vermelho cheio, né? Por quê? Porque ele tá cheio de hemácia, né? E a hemácia, ela é feita de hemoglobina, como a gente falou, e ela é vermelha, é feita de ferro. Então, essa cor vermelha fica evidente, é uma cor vermelha vivo. E ele possui a pressão arterial, ele possui uma pressão. Então a artéria, ela é mais fina, tá? E as suas paredes são mais grossas. Quanto menor a circunferência, mais forte o sangue vai passar. A gente vai ver que a veia, ela é larga, né? E tem a parede flácida. Então ela não possui pressão, né? Ela tem ali a homeostase e a pressão ali dela mesmo, de circular o sangue. Porém, não possui uma pressão igual a artéria tem. Então, a artéria, ela possui uma circunferência menor, uma parede mais rígida, tá? A parede dela é bem mais rígida e ela possui pressão arterial. Por que ela possui essa pressão arterial? Porque ela tem que levar o sangue tem que chegar nessa célula, né? Porque ele tá rico em oxigênio. Então ele sai ali do coração, do átrio, para o corpo, fazendo a grande circulação. Pela artéria, que é uma artéria de pequena circunferência,
paredes rígidas. O sangue arterial é rico em oxigênio e tem a cor vermelha viva, porque ele, como o oxigênio é carregado dentro da hemácia, a hemácia é formada por hemoglobina e a hemoglobina é formada por ferro. Então, por isso que o sangue arterial possui a cor vermelha viva, porque ele é rico em hemácia, rico em oxigênio. Se ele tem hemácia, ele tem oxigênio dentro dele, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Ele leva essa célula, esse oxigênio e esses nutrientes que tem ali dentro do sangue para a célula. E onde ele vai passando, ele vai deixando ali esse oxigênio para as células respirar, né? E a célula respira pela mitocôndria. Então, ele passa deixando. Após ele passar deixando esse oxigênio nas células, ele volta, né? Quando a hemácia já não tem mais oxigênio para deixar, esse sangue vai voltar para o nosso coração. E ele volta através da veia, tá? Onde a veia, ela é mais larga, tem a parede mais flácida e ela volta tranquilamente, sendo que o sangue venoso, ele é um sangue escuro, um sangue quase preto, né? Um sangue escuro, e ele volta por essa veia, levando esse sangue venoso, esse sangue que é pobre em oxigênio. Mas, Bruna, não tem nenhum oxigênio? Tem oxigênio ali, porém é muito menor do que num sangue arterial. Então a veia, ela carrega menos oxigênio do que o sangue arterial. E ela leva isso novamente ali pro coração, e aí acontece a pequena circulação novamente, que aí essa hemácia que chega ali no coração, pobre em oxigênio, vai pro pulmão se encher novamente, que volta pro coração, sai novamente pelo átrio direito, para a veia cava superior, que pega a artéria e vai levar tudo novamente. Então isso é um ciclo que fica acontecendo o tempo todo. O tempo todo a gente tem esse ciclo que está acontecendo, que está sendo feito. Por quê? Porque a gente precisa disso. O coração, ele precisa de oxigênio, tá? Então isso que é feito também determina o oxigênio que vai entrar ali dentro do coração, tá? Então, lembrando que eu falei pra vocês que a mesma quantidade de sangue que entra no coração é a mesma quantidade que sai. Então, se o meu corpo tá precisando de mais sangue, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o batimento do coração para mandar mais sangue pro corpo. Então, isso acontece, por exemplo, quando eu faço uma atividade física. Quando eu faço uma atividade física, o meu músculo precisa de muito oxigênio para correr, para subir uma escada, para fazer um exercício físico, enfim. Minha musculatura precisa de muito de muito oxigênio. E como que eu faço? Ela precisa de muito oxigênio, o que eu vou fazer? Vou enviar mais sangue para ela, tá? Como que eu vou enviar esse sangue? Fazendo com que o meu coração contraia e descontraia mais vezes para ele encher mais de sangue e mandar mais sangue. Como que eu faço isso? Aumentando o meu batimento cardíaco. Então, toda vez que eu aumento o meu batimento cardíaco, eu aumento a quantidade de sangue que sai dele e eu aumento a quantidade de oxigênio que está circulando no meu corpo, tá? Toda vez que eu não tenho batimento cardíaco, por exemplo, que tá fraco o meu batimento cardíaco, eu tenho menos oxigênio circulando pelas minhas veias e pelas minhas artérias. Então, sempre fica ligado nisso. Se eu tenho baixa batimento cardíaco, eu tenho baixa de oxigênio, tá? No meu corpo. Se eu tenho alto batimento cardíaco, tá muito acelerado o meu coração, eu tenho alta de oxigênio no meu corpo. Até onde isso é bom, né? Claro, quando a gente está fazendo um exercício físico, isso tem que acontecer porque o nosso corpo está pedindo oxigênio. Porém, quando eu não tô fazendo nenhum exercício físico e eu tenho uma taquicardia, que é quando o meu coração dispara muito rápido, né? Que é uma taquicardia, isso já não é bom, tá? Está com algum problema. Porque quando acontece a taquicardia e muito sangue é mandado, muito oxigênio é enviado sem a necessidade para nossa musculatura, para os nossos órgãos, para as nossas células, as células podem estourar. Tá? A célula pode não aguentar a quantidade de oxigênio que está entrando dentro dela, porque não é algo que ela está pedindo, né? Porque eu não tô pedindo. E ela pode estourar. Então, é aí que entra o perigo, né? Até quando aumenta o batimento cardíaco é bom ou é ruim. E eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer
para medir esses batimentos cardíacos. E aí, o que eu quero de vocês? Que vocês façam isso aí na casa de vocês, né? Mede certinho a quantidade de batimentos cardíacos. E eu quero que vocês mandem, tá? Pra mim, lá no grupo, a quantidade de batimentos cardíacos que vocês mediram, tá? Tanto de vocês, pode medir da mãe, do pai, enfim, de quem vocês quiserem. Quero que vocês medem e mandem lá pro grupo pra gente dar continuidade, tá bom? Eu esqueci também de falar pra vocês sobre a aula passada. Eu vou estar passando uma aula prática que eu fiz, eu gravei, né, lá na minha casa, sobre o ácido e o básico, né, sobre o estômago e sobre o intestino, tá? Eu fiz uma experiência e eu quero mostrar pra vocês também. Eu também vou estar postando. Então, pessoal, é isso. A mesma quantidade de sangue que entra no coração é a quantidade de sangue que tem que sair. Então, se o meu corpo está precisando de mais oxigênio, de mais sangue, ele vai fazer com que aumente o batimento cardíaco e envie mais sangue. Porém, caso ele não esteja precisando, ele não está pedindo, isso não pode ser tão benéfico. Pelo contrário, pode ser maléfico, né? Pode vir a trazer consequências sérias para o meu coração. Como que eu faço para medir o pulso, né? A pulsação. A pulsação, ela pode ser medida aqui na carótida, tá? Que é nessa parte do pescoço. Pode ser medido aqui na pulsação, no pulso. Pode ser medido na virilha e pode ser medido na voltinha da perna, tá? Onde vocês quiserem, eu quero que vocês encontrem, né, a pulsação de vocês. Pode ser aqui no pescoço, pode ser onde vocês quiserem, tá? Quero que vocês encontrem essa pulsação. Marquem 1 minuto, tá? Vai marcar lá 1 minuto no reloginho e vai mandar pra mim o valor que quantos pulsação teve, quanto batimento cardíaco teve, se teve 100, se teve 120, se teve 70, qual foi o número de porcentagem, tá? Perdão, qual foi a quantidade. Lembrando, pessoal, que quanto mais velho, né, nós somos ficando, mais a nossa pulsação vai ficando mais fraca, porque os nossos órgãos vão envelhecendo. E assim acontece também com a musculatura do nosso coração. Então, a musculatura do nosso coração vai ficando mais fraca assim que vai passando o tempo. Então, isso é normal. Então, uma pessoa idosa tem a pulsação mais fraca, por exemplo, do que uma criança. Já a criança, ela tem uma pulsação mais alta porque ela está ainda com os órgãos novos. E isso vai acontecendo com todos os órgãos. Todos os nossos órgãos vão envelhecendo e vão tendo morte celular. E isso é normal, uma morte celular programada, uma morte celular normal. E isso a gente vai ficando mais idoso. Isso acontece, por exemplo, também com o nosso cérebro. Por isso que a pessoa não fica caduca. Todo mundo vai ficar caduco, né? Por quê? Porque todo mundo aqui vai perdendo células, vão morrendo células. E aí, quando a gente chega na fase idosa, a gente já tem perca de célula, perda de neurônio, que é uma célula, né, do sistema nervoso central. A gente tem perdas de células também no nosso coração. Por isso que a maioria das pessoas idosas tem problemas no coração, porque as células do coração vão morrendo, tá? E isso é normal. Então, por isso que o idoso, ele possui uma pulsação, né, mais fraca do que, por exemplo, um adulto e uma criança. A criança possui uma pulsação mais forte. Então, eu quero que vocês achem essa pulsação, tanto aqui na carótida, no pulso, enfim, onde vocês quiserem encontrar. Vocês façam isso e envia pra mim. Qual é o normal, Bruna? Vamos lá. Uma pessoa, um adulto, né, que a maioria de nós aqui é adulto, varia o batimento cardíaco de 70 a 120, tá? Então, o batimento cardíaco, ele pode variar. Lembrando que pode ser que chegue a 100, tá? Enfim, pode variar dentro dessas medidas, tá? Então, aí eu quero que vocês me mandem pra gente ver. Abaixo disso, tá? Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. Como alguma coisa, Bruna? Problema no coração, pode estar com algum outro tipo de problema. E ao cima disso também, pode ser que tá com uma taquicardia, pode ser que tá com um problema numa válvula. Tem que ver o que tá acontecendo, porque pode ser. Bruna, mas é certeza? Não, tem pessoas que têm baixa oxigenação e isso é normal. Baixa oxigenação, por exemplo, dá formigamento dos dedos, né? As pessoas, né, não sentem os dedos periféricos, não sente os dedos do pé. Então, isso também é um sinal de que tá com problema de circulação, tá com baixa circulação. Então, façam isso, mandem pra mim, tá? Que vai variar aí, é isso que eu falei pra vocês, até 120, tá?
Porém, até 120 é que a gente aceita, mas o seria normal ter 110, mais ou menos, tá? Então, faça isso e me mandem no grupo o valor de vocês, quanto que deu a pulsação de vocês. Vai pegar esses 2 dedos, colocar no pulso, achar onde está a pulsação e contar por 1 minuto, tá? Quantos batimentos deu. Fez 1 minuto, parou o relógio, anotou o valor. Ou no pescoço, enfim, onde vocês quiserem. 1 minuto, tá? 60 segundos, 1 minuto, vocês colocam aí no cronômetro e vai medir pra gente ver qual o batimento. Lembrando que quanto mais velho a gente for ficando, o nosso batimento vai ficando mais fraco. Então, vocês podem fazer com a avó de vocês, com o vô de vocês, pra vocês perceberem que fica mais baixo do que com vocês, ou do que com o pai, do que com a mãe de vocês, tá bom? Então, eu aguardo vocês estarem me mandando, certo? Essa aulinha prática pra vocês.